Bom dia, Centelha. Sempre há um fato ou alguém que nós precisamos perdoar, e perdoar pode ser um bom negócio. Mas pode-se pensar que perdoar seja apenas liberar a pessoa que errou para conosco, deixando-a livre para continuar errando, de forma que ela não pague pelo que ela fez. Essa preocupação, além de impedir que possamos aurir de forma bidirecional as vantagens de se perdoar, também revela que, infelizmente, a nossa produção íntima psicoemocional está sem órbita própria. E o que é pior, está ancorada numa órbita imaginária que criamos numa imagem do fato ou daquela pessoa que não estamos conseguindo lidar internamente ou externamente. Este estado de falta de liberdade emocional, já que ficamos presos nesse imaginário, também revela falta de fé e de respeito para conosco e ainda financia atrasos na nossa evolução como seres e nos mantém cristalizados em um estado de infantilidade espiritual, o que não é nada bom, porque isso só nos faz gerar mais karma para mais adiante sermos obrigados a resgatá-los de forma nem sempre muito boa. E não adianta acreditar simplesmente que o fato de sermos vítima do mal que nos fizeram ou da mágoa que provocaram em nós nos exime de criar karma ou nos santifica, porque isso não é verdade. Aliás, isso tem sido um grande sofisma na qual a maioria, infelizmente, ainda acredita de forma errada. Nesse ponto, a lei de Deus, que é o pensamento diretor do universo, não quer que sejamos eternos fomentadores de complexo de injustiçados, mas sim responsáveis pelo nosso trajeto futuro e espera que aprendamos a desconstruir de dentro de nós sentimentos que nos aprisionam e criam sofrimentos. E não obstante as imposições tumultuadas da vida comum, nosso Pai Maior espera que construamos um estado de plenitude íntima, ou seja, de inofendibilidade. A justiça divina, em sua lei de amor e sabedoria, se encarrega de tudo, inclusive dos erros que nós cometemos para conosco ou para com o próximo. Então, o perdão que nos beneficia e liberta não passa por ficarmos imaginando como Deus vai aplicar a sua justiça para quem errou, e muito menos ficar se vangloriando antecipadamente do sofrimento que será imposto a quem consideramos a causa de alguma dor. Aliás, esse tipo de produção de pensamentos e sentimentos somente forjam uma latência negativa de caráter espiritual inferior, que na verdade desestabiliza a nossa conexão com as vibrações amorosas de nosso Pai Maior. O algoz de hoje é a vítima que ontem não soube perdoar. E enquanto você não perdoa, você é no mínimo um algoz de si mesmo, porque você vai alimentar esse estado de infantilidade espiritual que se auto-perturba, desequilibrando-se dia após dia, o que não é um bom negócio. Até dificuldade de amar a quem acreditamos amar, nós teremos, se não perdoarmos. Como dissemos, ainda que você consiga enumerar todas as razões para se justificar como vítima, não perdoar é uma prisão que cria karmas, que nos ligam às encarnações difíceis, nos obrigando a resgate dolorosos. Aprenda a sair dessa hipnose materialista que falsamente te leva a crer que, sendo vítima do mundo, isso te faria ser automaticamente um credor do céu, porque não é assim que a coisa funciona. Ódio, mágoa, rancor, ira, desejo de vingança, complexo de injustiçado, sentimento de indignação, vontade de reprimir, impulso à perseguição, desejo de ficar fazendo sindicância em tudo, revoltas, mesmo que você se ache o certinho da história que te gerou esses sentimentos, tais impulsos não te colocam em sintonia com Deus e nem te impede de passar por momentos difíceis, porque se assim fosse, de tanto produzir sentimentos assim, a humanidade já estaria livre de suas dores, e faz tempo que a humanidade os produzem. Não perca tempo e vida imaginando que o outro que te causou dor esteja feliz e é imune à dor, porque isso também não é verdade. Seja inteligente, escolha outro caminho. É preciso que a gente desligue essa simbiose que nos faz infeliz. Desabilite esses pensamentos mesmo.
Quanto a isso, em João 21, 18, 22, Jesus nos dá um caminho. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Já imaginou começar a construir a plenitude de sentimentos que o Cristo nos recomenda? E sinceramente, você acha que essa tarefa cabe a quem? Cabe àquele que você considera algoz, que tem que sofrer como única possibilidade de você se tornar feliz? Ao mundo ser do jeitinho que você quer? Cabe a uma halo-redenção que vai mudar tudo sem que você tenha que realizar nenhum esforço? Sem que você exercite e desperte a espiritualidade latente que Deus te deu e que Ele espera que você a utilize? Sinceramente, você acredita que esse é o caminho? Se você acredita nesse caminho, é porque você ainda não é a dona ou não é o dono da sua história, da sua órbita. Você pode estar pensando assim, mas aí, eu vou deixar para lá o que me fizeram? E eu te digo, meu amigo, minha amiga, quando você não cuida da vibração do seu ser e nutre esses estados inferiores de sentimentos e pensamentos, você já está deixando para lá, e da pior forma possível. Porque você não apenas se destrói, como também marca compromisso de convivência, de resgate, nessa ou numa encarnação futura com quem você se recusa a perdoar. Em outras palavras, não se libertar pelo perdão é um resgate de karma em grupo, de você com quem você se recusa a perdoar. E se o outro te perdoou, o resgate será só seu, ou seja, um karma individual a se resgatar. E a situação se agrava quando uma família ou uma coletividade inteira não perdoa, porque se autonutrem com motivações de ódio que causam um resgate coletivo. Existem pessoas e famílias inteiras que sofrem há anos, dessintonizados da felicidade por falta de interesse em perdoar. Já dissemos, estando certo ou errado, sendo vítima ou algoz, se você é capaz de produzir sentimento de mágoa e raiva, isso significa que seu ser ainda tem elementos que produzem inferioridades que te impedem de ser feliz e de ser livre. Muitos dos soldados que lutaram no Vietnã, mesmo acreditando que estavam sendo libertadores, acabaram desenvolvendo psicopatia. As armas físicas ou mentais, que muitas vezes nós acreditamos serem totalmente justificadas, mais tarde nos tornam perseguidores e criadores de justificativas para continuar perseguindo. E em termos de karma, quem não perdoa sempre irá atrair agressões contra si, despeitos, ataques, enfim, uma série de situações aparentemente vindas de forma gratuitas e que te obrigarão a aprender a perdoar. Aliás, se há o que perdoar hoje na sua vida, é porque no passado talvez tenhamos falhado no quesito de libertação pelas vias do perdão. A melhor defesa, como diz o nosso querido professor Petrobaldi, é depor todas as armas. E Petrobaldi ainda vai nos dizer que quando perdoamos, a lei que existe no universo assume as soluções dos conflitos. Mas quando seguramos os sentimentos de não perdoar, a lei nos deixa experimentar os resultados das ações provocadas por esse sentimento inferior. Afinal, somos filhos de Deus e nos cabe a escolha pela lei do livre-arbítrio, com as suas premiações ou com as suas consequências. Comece perdoando e vai aos poucos se preparando para aceitar o esquecimento que converterá o momento ruim do passado em energia para a felicidade futura. Isso porque perdão não é apenas uma indulgência, é o caminho tranquilo, cheio de belezas, que nos defende das tentações. Perdoar nos faz ter noites de sono melhor, renova as nossas energias, recobra a nossa boa memória, nos torna crianças novamente, nos liberta das prisões e medos íntimos e exteriores, nos torna sábios para desfazer conflitos, aumenta a nossa inteligência, nos torna felizes, nos liberta para sermos mais úteis à vida, nos devolve a capacidade de amar, de conviver melhor com todos e com quem amamos, nos faz desprendidos e saudáveis. Então, meu irmão, minha irmã, muda
sua realidade íntima. Quando vier qualquer um daqueles sentimentos ou imagens negativas que insistem em tomar conta de nosso ser, você pode aplicar exercícios meditativos que te auxiliarão no resgate de si mesmo. Em primeiro lugar, lembre-se de sua história, dos momentos felizes de sua infância, do sabor da comidinha que a sua mãe preparava com tanto amor, daqueles momentos em que você chegava da escola, como sua mãe te abraçava, como era bom chegar em casa, da forma com que seus pais te chamavam quando queriam provocar alegria em você. Monte em seu ser aqueles bons sentimentos, reviva esses bons momentos em seu plano mental. Em segundo lugar, traga à sua mente a ideia de que tudo nesse mundo é passageiro, que um dia até o nosso corpo físico iremos deixar aqui na Terra, que temos um futuro na pátria espiritual, futuro para o qual nós precisamos nos preparar, que tarefas renovadoras nos aguardam nas infinitas moradas do Pai e que Ele nos quer livres e capazes de desconstruir sentimentos e pensamentos inferiores que nos impedem de subirmos na sua escala de amor e sabedoria. E nesse quadro mental e emocional, tome a decisão de começar a aproveitar os seus dias nessa encarnação atual de uma forma mais brilhante no que tange a sua construção como ser, que tem pela frente a grande felicidade que te aguarda. Em outras palavras, aproveite o seu agora e a sua vida para se renovar e se amar todos os dias. Afinal, como diz aquele famoso jargão, é se amando todos os dias que se ama para sempre. Em terceiro lugar, comece a escrever um novo futuro para a sua história. Volte à sua órbita. Você não veio ao mundo nessa encarnação para se aprisionar por não saber perdoar. Não perdoar te faz perder a própria órbita, porque te faz esquecer da sua história, da qual você veio para construir. Te faz esquecer de quem você é. Te faz desacreditar que um dia você teve bons e sinceros sentimentos. No fundo, você nasceu para amar. No fundo, você nasceu para aprender a perdoar. Faça nascer o Cristo no seu coração. E porque você é uma centelha divina, bom dia, centelha.